Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está começando esse programa também que é super especial, né? Porque a gente vai falar um pouco de diversidade nas escolas, na educação. Nesse momento a gente tem precisado reafirmar toda essa condição, né, que a gente vive, reafirmar os direitos garantidos, as garantias fundamentais que a Constituição traz a partir de 88, essa ideia de freios e contrapesos também relacionada à democracia, que é os sistemas estabelecidos como poder executivo, legislativo e judiciário, que transforma, um cria as leis, outro aplica aquilo que foi regimentado, e o outro faz o controle constitucional dessas leis. Então, quando a gente fala em diversidade nas escolas hoje, a gente fala exatamente disso, desse sistema de freios e contrapesos que a gente precisa estabelecer, entender e tentar, de alguma forma, pressionar os nossos políticos e os nossos parlamentares para que não tenhamos tanto retrocesso, né, no nosso processo de desenvolvimento humano. Para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui a Ariane Meneghetti, professora, educadora, pesquisadora, para a gente tratar desse assunto que é tão importante para a sociedade brasileira. Ariane, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui, tanto na Rádio Cultura de Curitiba, através do áudio, mas também através do áudio e do vídeo, aqui na TV Banqueta em Minas Gerais. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, então boa noite a todos, a todas, aos nossos ouvintes e espectadores. Eu sou uma mulher de cabelos loiros, de olhos verdes, estou vestindo uma blusa de onça, né, de detalhes de onça, e é um prazer estar com vocês aqui essa noite, né, para falar um pouco de inclusão, de diversidade na escola. Realmente, né, como o Ederson comentou, é um tema bastante relevante, porque nós temos presenciado alguns retrocessos, né, legislativos, alguns marcos legais que foram efetivados, outros estão em processo de retrocesso. Então, entre algumas conquistas e alguns retrocessos, nós vamos tentando fazer esse equilíbrio, né, dentro da escola, para fazer com que realmente a pessoa ela seja de fato incluída, né, não somente assistida no âmbito escolar e educacional. Ariane, quando eu propus a pauta com você, eu propus a pauta falando sobre diversidade nas escolas, né? O que vem a ser a diversidade nas escolas? Que perpassa por várias outras coisas, e também a pessoa com deficiência, a pessoa com necessidades aparentes, né, necessidades especiais. Eu lembro que quando eu entrevistava aqui o Dr. Gustavo, de uma instituição aqui da minha cidade, que chama FAIANOL, né, que é uma fundação de assistência às pessoas com deficiência, e ele fala exatamente isso. Ele fala que não se trata de pessoas especiais só por serem especiais, mas pessoas com necessidades aparentes, porque todos nós somos portadores de necessidades, umas mais aparentes do que as outras, né? Então, dito isso, eu queria fazer entender o que seria diversidade nas escolas. Então, quando nós falamos em diversidade, nós falamos em inclusão, o que seria essa inclusão social, né? Seria incluir uma pessoa com deficiência, uma pessoa com dificuldade de aprendizagem, seja ela aparente ou não, dentro da sociedade, né? Nós temos uma visão equivocada, uma compreensão equivocada do que seja a inclusão, né? Nos termos de integração,
as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? A inclusão, ela faz com que a pessoa, né, a pessoa com deficiência, ela se adapte ao meio que ela está inserido, né? Com os recursos que esse meio tem. Mas nós sabemos que é o contrário. O que precisa acontecer para que realmente a diversidade e a inclusão aconteça dentro da escola? O meio precisa estar preparado para receber as pessoas com dificuldade de aprendizagem, as pessoas com deficiência. Então, não é a pessoa que tem que ser assistida dentro de um meio aonde ela tem total direito e legalidade negociável para ser assistida. Não, o que deve acontecer é o meio proporcionar à pessoa através do quê? De barreiras arquitetônicas, através de barreiras atitudinais, que é muito importante, que eu acho que são as mais difíceis de serem transpostas, né? E colocar essa pessoa incluída de fato, com todos os seus direitos respaldados na sociedade, né? Pela legislação, só que realmente não é o que vem acontecendo, né? É muito difícil acontecer, de fato, uma inclusão de verdade, né? E a diversidade, ela é incluir o quê? Não é somente incluir uma pessoa com deficiência. Quando nós falamos em diversidade, nós falamos em algo cultural. Ela vem da cultura, né? Todos nós somos diferentes. Nós temos uma cultura. Eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul. Eu venho de uma cultura. Onde eu moro no meu estado aqui, nós temos outra cultura. Os povos indígenas, os negros, os LGBTQIA+, todos são diversos, nós somos diferentes. Então, incluir essas pessoas, de fato, dentro da sociedade, é fazer com que elas tenham um respaldo legal e também as pessoas que estão, não coloquem elas como assistencialismo, como capacitismo, né? Ou seja, abre uma vaga para uma pessoa com deficiência ou para um LGBTQIA+, por exemplo. A vaga foi aberta, está previsto na legislação, né, na Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, no caso de pessoas com deficiência. Né? No caso de LGBTQIA+, temos leis também que já estão respaldando as pessoas assim, né? Mas abre uma vaga, tudo bem. A pessoa entra, só que ela está ali como assistencialismo. Apenas foi colocada ali. O meio que ela foi colocada não foi preparado para recebê-la. As pessoas têm um preconceito, né? O que é o capacitismo que a gente tanto fala? É o preconceito que as pessoas têm, que elas não conseguem transpor. Então, elas não conseguem realmente incluir a pessoa e fazem o quê? A segregação, né? Que a gente conhece, que acontece muito, tanto nas escolas quanto nos outros ambientes. Então, a diversidade é isso, a diversidade de valores, de cultura, de gerações. Todos nós somos diferentes. Tem um desafio muito grande para todos nós como sociedade, porque quando a gente pega, por exemplo, no início do século passado, quando traz a ideia de eugenia, e depois traz outras, aí você tem a Segunda Guerra, aí você pega a Alemanha, que sacrificava as pessoas, matava as pessoas com deficiência. Aí você vem trazendo para o contexto latino-americano, até a década de 80, 70, 80, eles prendiam as pessoas com algum tipo de deficiência mental nos banheiros, né? Essas pessoas eram escondidas para não serem vistas. A gente ainda traz resquícios dessas coisas ainda, Ariane, na nossa mente, na nossa sociedade, no nosso comportamento, né? Nas nossas falas. A gente traz muito disso ainda? Com certeza, eu acredito que sim. Não de uma forma tão agressiva, né, quanto era feita, quanto acontecia na sociedade mais antiga. Mas como nós estamos falando que a diversidade, ela envolve, né, a cultura, ela envolve os valores de linguagem, de comportamento, de etnia, de toda forma de expressão, né? Então, como envolve tudo isso, também as pessoas com deficiência, na nossa sociedade, eu acredito que sim, aconteça muito através do quê? Da segregação, né, da exclusão, de algumas falas preconceituosas, né, do patriarcalismo, o machismo mesmo, que é muito presente na sociedade, né, que envolve muito, e não é só o machismo masculino, né, é o patriarcalismo mesmo, né, a cultura que vem com as mulheres de que o homem é o forte, o homem é o maior, o homem é o melhor, isso aí também envolve
o preconceito, né? A diversidade envolve todas essas questões. Sim, eu acho que com certeza, tenho certeza que ainda tem muito. E nas escolas, eu penso assim, quanto menor a criança, menor o aluno, mais fácil é de tentar, de alguma forma, seja com diálogo ou com as trocas mediadas, compartilhadas, fazer com que esse aluno, ele seja mais empático e menos excludente, menos preconceituoso. Por quê? Porque um aluno, quando ele entra numa escola, ele vem da onde? Ele vem de uma cultura. Ele vem de um lugar, ele vem de uma família. Essa família dele tem todo um aparato cultural envolvido. Então, cada ser que está ali dentro da escola, ele vem com uma cultura. Imagina quantas diversidades dentro de uma sala de aula nós temos. E acontece muito, muita exclusão, seja de várias partes. Pessoas com deficiência, pessoas com necessidades de aprendizagem, dificuldade de aprender, né, que não são aparentes, mas elas têm dificuldade, aí vem o quê? Sofrem o bullying, né, pelos outros colegas, enfim. É um tema que, se nós quisermos, nós podemos fazer uma costura de tudo isso, né, articular muito. O que é inclusão de pessoas com deficiência, o que é diversidade, envolvendo o quê? Diferença de raça, de etnia, de grupo social, né, desfavorecimento das minorias, a comunidade LGBTQIA+, também. Então, são muitas coisas envolvidas, muitas pessoas diferentes, né? E acontece, sim, muito segregação, muita exclusão, né? Capacitismo, assistencialismo, muito presente na nossa sociedade. Embora a nossa lei brasileira de inclusão, que é a LBI do ano de 2015, ela prevê, dentro das escolas, inclusive prevê a obrigatoriedade do ensino regular, né? Das pessoas com deficiência, e do atendimento educacional especializado no contraturno, embora essa lei ela esteja vigente, ela não vem acontecendo, né, de forma legal mesmo. E as outras leis também relacionadas ao LGBTQIA+, a outros tipos de cultura, tem a lei também dos afrodescendentes, essas leis todas vêm para tentar, né, ela vem para tentar fazer com que o capacitismo, segregação, ela realmente diminua, mas quando a gente fala de cultura, é difícil diminuir, né? Porque a cultura é algo que vem com a gente, né? É interno, do interno para o exterior. Então, para te conseguir modificar, é mais complicado. É mais devagar. Mas o professor, ele tem um papel muito importante na sociedade. Porque ele tem a condição de tentar mediar e fazer com que o aluno consiga diminuir esse preconceito. Com que ele consiga levar para casa dele algo de bom, para poder passar para o pai, para a mãe, né? Porque é uma troca de partilha de conhecimento, de saberes e tudo mais. A gente pode pensar que as escolas ainda não estão preparadas para receber esses alunos? Ou a gente vai ter que forçar esse entendimento? Porque nós não temos só... A escola é feita de pessoas, né? Se você for colocar um ambiente, o espaço físico, aliás, só o espaço físico, por ser espaço físico, está tudo certo. Então você pode bater uma laje, fazer uma parede e tal, e ver, aqui é uma sala de aula, né? Mas a escola é feita de pessoas, é diferente, né? Então, assim, como que a gente pensa na construção da personalidade, quando a gente precisa entender também qual foi a personalidade construída daquela pessoa que está recebendo essas pessoas também, né? Porque a criança, natural que a criança brinque, a criança ela é sem noção naquilo que fala às vezes, ela não fala para magoar, ela fala para brincar e a gente entende, né? Como fomos criança também, que a gente carrega ali um monte de coisa, a gente traz um monte de situações na nossa vida que a gente acaba até repetindo. Mas como tratar essa ideia com o professor? Eu acredito assim que o professor, quando ele vai para a sala de aula, ele tem que ir desprovido de preconceito, de estigmatizações, de segregação, né? Então, ele como um educador, um professor que foi preparado, que estuda, né, que pesquisa, ele precisa ir para a sala de aula desprovido de preconceito.
porque ali ele vai conviver com as crianças de todos os tipos de personalidades, todos os tipos de culturas estarão ali junto, trocando, partilhando entre eles, entre os pares e entre o professor e o aluno, o conhecimento. Quais conhecimentos? Temos os conhecimentos científicos e os conhecimentos que não são formais, né? Então, os conhecimentos que não são formais são justamente estes que nós precisamos levar para as crianças os valores, né? O que são esses valores? De não fazer estigma, não ser preconceituoso. Então, o professor, eu acredito que ele tem que estudar. Ele precisa estudar, se preparar, através de leituras, através de cursos de formação continuada, através da prática mesmo, né? Da sala de aula. Teoria com a prática tem que aliar o que ele fala com o que ele faz. Precisa ter, né? Precisa condizer, precisa estar ali mostrado o que eu faço com o que eu falo, né? Como que eu trato o meu aluno? Como que eu trato uma situação de preconceito na minha sala de aula? O que eu faço, né? Como que eu ajo diante dessa situação de preconceito? Por exemplo, de uma pessoa negra, né? Ou, por exemplo, uma pessoa com LGBTQIA+, ou uma pessoa com deficiência em si. Como que um aluno, uma pessoa com espectro autista, que está muito comum na sociedade, como que o professor trata isso, né? Como que ele deve tratar? Primeiro, ele precisa normalizar isso nele. Primeiro vem do professor, porque ele vai chegar ali, ele precisa o quê? Ele estar desprovido de preconceito. Senão, o aluno não vai conseguir. O aluno, por si só, não vai conseguir se desprover de preconceito. Se ele vem de casa sem o preconceito cultural nele, tudo bem. Até ele pode ensinar para o professor, trocar. Agora, se ele vem com preconceito e o professor não está preparado, ele também vai agir com preconceito. Porque nós vimos que tem muitos professores que agem assim, infelizmente, também. Eles não sabem como, porque eles também, ninguém tem culpa, eles vieram de uma cultura preconceituosa, né? Depende da região, depende de como for ensinado, vem com isso nele. Mas nós temos que estudar, nós temos que nos preparar, nos qualificar para darmos o melhor para os nossos alunos. E as escolas, elas não estão, de fato, preparadas, mas nós temos que fazer a nossa parte. A legislação está aí, ela precisa ser colocada em prática. Quem que vai cobrar a legislação? Somos nós, os professores, os educadores, os políticos mesmo que fazem a legislação, né? Nós tivemos a fala do ministro da Educação esse ano, né? Uma fala muito preconceituosa, onde ele comentou que o aluno com necessidade, né, o aluno com dificuldade, o aluno com deficiência, a pessoa com deficiência, ela atrapalharia os demais alunos na sala de aula. Ou seja, ele retrocedeu em tudo que a gente vem colocando, de colocar o aluno junto com as pessoas que não têm deficiência, porque eles vão trocar, porque eles vão aprender juntos, porque eles vão fazer uma equilibração de conhecimento, vão conseguir melhorar um ao outro, etc, e tudo mais. Aí ele vem com uma fala, né, totalmente foi um retrocesso a fala dele. No fim, né, o próprio governo não está preparado para isso. Então, há um despreparo geral, que vem do Estado para o município, para a escola, para a família. E, infelizmente, nós temos uma hierarquia para chegar na lei. Então, nós que estudamos, nós precisamos brigar, sim, para que essa lei seja efetivada de fato, com o nosso conhecimento. É um desafio? É um desafio muito grande. É um desafio. Ser professor já é um desafio muito grande nos tempos que nós vivemos hoje. Por quê? Porque com todo o contexto pandêmico que nós vivemos, o professor, a figura do professor, ele mudou completamente. O professor, ele saiu de fugindo um pouquinho do nosso tema, ele saiu de uma sala de aula expositiva. Não é tema, não. Ele saiu de uma sala de aula expositiva, onde estava tudo ok, presencial, tranquilo. Ou seja, ele estava acostumado com o tipo de aula. Eu estou aqui, eu estou dando aula para os meus alunos, eles estão presencial comigo. Como que ficou? Do nada, de repente, pandemia, fechou tudo, acabou com aula, com tudo. Tudo bem? O que o professor teve que fazer? Se adaptar ao modelo híbrido, ao modelo síncrono, assíncrono, ao modelo remoto, à educação à distância, tão falada, né? A famosa EAD.
que a gente ouve tanto falar. O professor, ele se viu obrigado a ter uma internet banda larga que funcione. Trocar de celular, professor que não tem condição, que não ganha um salário digno, teve que trocar de celular, trocar de notebook, para poder ter uma internet que funcione para dar aula para os alunos. E o aluno de casa? E o aluno que está em casa? Que tem um celular na família para dividir com a família toda. Que às vezes o pai só chega à noite em casa e tem que dar o celular para o filho, porque a tarefa é no WhatsApp. Aí o aluno tem que fazer a tarefa meia-noite para mandar para o professor, que fica das 7 da noite às 7 da manhã, recebendo mensagem de aluno e respondendo. Então, assim, realmente ser professor, bom, quem estiver assistindo, quem estiver me assistindo vai se localizar e se entender e se colocar no lugar. Porque foi o que nós vivemos durante essa pandemia. Foi realmente muito difícil, é um desafio muito grande. Mas eu creio que a maioria dos professores, eles deram conta do recado. O professor, realmente, ele é uma figura muito importante e eles estão de parabéns. Eu parabenizo todos os professores do Brasil por terem, assim, essa coragem, esse ato de coragem de prosseguir e enfrentar. Porque muitos estão, né? Eu que trabalho com a psicologia escolar, a minha pesquisa, inclusive, ela perpassa por esse ambiente de psicólogo na escola, que é tão importante. Por quê? Porque o professor, ele acaba sendo um pouco pai, mãe, psicólogo, amigo, colega, tudo do aluno, família. Então, o que acontece com a figura do professor? Ele é sobrecarregado. E a parte pedagógica, a parte cognitiva, acaba ficando um pouco de lado. Porque ele tem esse lado de atender o aluno, tentar atender. Aí a mente dele fica doente. O adoecimento psíquico do professor é um dos estudos maiores que nós temos, é o adoecimento psíquico do professor. Até um dia nós podemos conversar especificamente sobre isso. É muito importante que o professor ele tenha adoecido muito. Com a pandemia, ele adoeceu muito, porque sobrecarregou demais. Então, eu desafio, imagina um professor sobrecarregado, tendo que aprender a ingressar numa reunião de Google Meet, de Skype, Google, enfim, todas as formas de plataformas que nós temos, e ao mesmo tempo ele ter que atender um aluno com deficiência, atender um aluno com dificuldade de aprendizagem. Né? Na pandemia deu uma fechada. O atendimento educacional especializado, que ele é previsto na lei, que acontece no contraturno, para as pessoas com deficiência, ele não acontece, porque não tem escola aberta, agora está voltando, né? Está voltando, graças a Deus, estamos voltando. Mas é um retrocesso e, claro, por conta da pandemia, dificultou, sobrecarregou, mas os professores estão de parabéns, porque eles fizeram um papel muito bom, com dignidade, né, de ensinar, de tentar fazer o seu melhor, acho que cada um tentou fazer o seu melhor. Muito bem, deixa eu fazer o intervalo, vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, daqui a pouquinho a gente volta com essa conversa super rica e super importante com a Ariane Meneghetti. A gente está falando um pouco de diversidade escolar, mas também está viajando para outros temas, né? Porque não tem como discutir educação, diversidade, sem falar de política também. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus, esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Ariane Meneghetti, psicóloga escolar. Eu acho que é muito importante o que a gente tem falado aqui,
E eu queria fazer um recorte agora, Ariane, que é esse retorno para a sala de aula, o desafio que será esse retorno, porque possivelmente nós teremos alguns retratos nacionais que nós vamos nos chocar muito. Primeiro, com a realidade fática das pessoas que realmente não têm condição nenhuma, ficou num atraso, 2 anos perdido praticamente, escola, porque não tinha aparato tecnológico para poder acompanhar. Então, está aí uma disparidade muito grande entre os alunos de poder aquisitivo alto, médio, permanente, que é o mais importante, né, com os que não tinham nada, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é que esses alunos chegarão na escola. E eu vi uma pesquisa em um outro programa que eu sou colunista desse programa, debatedor. Nós discutimos a volta às salas de aula com o olhar do professor. E eu fui contra naquele momento, porque a gente estava saindo da onda roxa, entrando na onda vermelha e começaram a falar com a volta às aulas. Mas uma semana para outra eu fui estudar, prometi que voltaria com algum estudo para a gente poder sedimentar a opinião, porque foi uma opinião dada, assim, no calor de uma discussão. E volto na semana seguinte com um dado muito importante. E em torno de 460 mil alunos no Brasil sofrem um tipo de abuso, algum tipo de abuso. E 20% desse tanto sofre abuso sexual. Então nós temos um negócio muito sério, que é esse retrato ou esse raio-x que nós teremos na volta às aulas. Teremos que ter uma estrutura psicológica para os professores, para os alunos. Como que nós deveremos ou devemos trabalhar isso, Ariane? Jogar essa bomba na sua mão, que eu acho que esse programa vai ser realmente um programa de muito boa referência para secretários de educação, para professores, diretores de escolas e tudo mais. Então, eu sou pedagoga, né, sou professora, pesquisadora na área da psicologia educacional escolar e na área da educação especial. Então, as minhas pesquisas, elas versam a respeito justamente desse tema, né, dessas temáticas. Com todos esses dados, né, esse raio-x que tu comentou, e realmente é geral, no Brasil todo, o professor voltar para a sala de aula e esses alunos retornarem vai ser impactante. Eu acredito que muito por conta da saúde mental. A saúde mental, como eu estava falando, né, antes do intervalo, ela foi muito afetada durante a pandemia. Afetada grandiosamente. E os professores, eles tiveram um adoecimento psíquico muito grande. Então, trazer esse professor para a sala de aula, eu acredito que vai gerar muitos laudos, muitas licenças, complicações, né, com relação realmente à gestão das escolas, né, a coordenação, gestão. Vão ter que saber gerenciar e lidar com isso. Trazer novos professores, tratar esses professores adoecidos. E como que trata um professor adoecido? Não é somente medicalização. Eu trabalho com a psicologia educacional escolar, nós somos contra a medicalização. Nós somos a favor de um profissional capacitado dentro da escola, um psicólogo escolar, né? Nós lutamos com a nova lei da inserção do psicólogo na escola, que é a lei que eu trabalho na minha pesquisa, nós somos a favor de um psicólogo escolar, não um psicólogo clínico dentro da escola, né? Psicólogo escolar é o psicólogo que atende o aluno e o professor, a parte pedagógica, a parte cognitiva, psicológica, né? Ele não é de clínica, ele não dá laudo, ele não dá medicação para o aluno.
e nem para o professor. Quando é necessário, encaminha este aluno, sim, para um outro profissional para que seja passado uma medicação, terapia, enfim, né? Nós trabalhamos com a psicologia escolar crítica, né? Psicologia voltada para que o ser humano seja desenvolvido com plena capacidade de suas funções psíquicas superiores, que ele seja desenvolvido, humanizado, né? O sujeito ele seja inserido na sociedade de forma crítica, reflexiva e busque melhorar e transformar a sociedade. Não é ao acaso, né? Não é apenas um psicólogo inserido nesse ambiente para que medicalize o aluno ou o professor. Então, eu acredito que o psicólogo escolar, dentro da escola, sempre foi importante. A falta desse profissional dentro do ambiente escolar é muito grande. Isso aí, eu fiz uma pesquisa, a minha pesquisa versa sobre isso, sobre esse tema. E eu vi aqui, em Campo Grande, o quanto faz falta o profissional psicólogo dentro de uma escola. Imagina no Brasil todo, com todas essas questões de bullying, de assédio sexual, de abuso sexual, violência moral, todas que tu citou, e mais umas outras tantas, o quanto é importante o professor ter um auxílio, né, para que ele possa se tirar a sobrecarga dele, sobrecarga emocional, sobrecarga psíquica, para que ele consiga, de fato, dar a aula dele, consiga, de fato, desenvolver o cognitivo do aluno, desenvolver a parte pedagógica. Porque ele não foi preparado para a parte psicológica. Ele não foi. Ele foi preparado para o pedagógico, para, né, desenvolver a capacidade do aluno em aprender, para trocar conhecimento. Né? Ele não foi preparado para curar, como muitos, né, têm esse estigma de que o psicólogo cura, o aluno, o professor cura. Infelizmente, isso é a cultura que traz isso, né? Então, é um desafio muito grande. Eu acredito que vai ter muitas questões a serem resolvidas, questões de âmbito psicológico. O profissional psicólogo precisa, sim, ser inserido na escola. A lei, ela está aí, mas realmente ainda está... Né, o Conselho Federal de Psicologia tem lutado muito para que aconteça, né, os conselhos federal estão em cima para que a lei de fato aconteça, mas a lei, ela não vem acontecendo de fato. Ela está aí, ela faz 2 anos que foi aprovada, em 2019, mas ela não está acontecendo nas escolas ainda. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos psicólogo escolar apenas num projeto de jovem do avanço na aprendizagem, que chama AJA, que é um projeto de distorção de idade série, onde o aluno ele é voltado para o campo profissional, para a profissionalização dele também. Então, esse aluno ele é colocado na escola, no mercado de trabalho, e tem um psicólogo ali que atende. Mas ele não é, mas de fato, no ensino fundamental, ainda não existe, não. Só está na lei. 13.935/2019. Lei da inserção do psicólogo na escola. Oriane, eu também, na cidade que eu moro, eu tenho um cargo em que eu trabalho, sou servidor público de carreira, mas exerço hoje um cargo em comissão para criar um modelo de política pública, né? No meu caso, é voltada para a proteção animal e a pessoa. Poderia ser ao contrário, mas eu prefiro esse nome porque o animal ele acaba sendo a porta de entrada para outras mazelas sociais que existem no âmbito da sociedade. Então, a gente consegue perceber com outras teorias, teoria do elo, né? E tantas outras teorias que vão agregando na criação da política pública. Por que eu estou falando isso? Porque a política pública ela precisa ser integrada. Mas antes de ser integrada, ela tem que ter um olhar. O olhar daquela pessoa que exerce o cargo ou função pública, como administradora, como gestora, né? Você percebe que a gente está muito atrasado nesse sentido. Então, por exemplo, quando você fala assim, que tem a lei é um papel que está escrito, né, que tem... Alguém fez, que alguém fez e tal, mas ele, se você colocar ele na cadeira, ele não consegue, por si só, gerar o efeito necessário, a não ser que seja coercitivo, né? Se não fizer, você vai preso. Se não fizer, você vai pagar uma multa de não sei quantos milhões por dia. Aí sim.
você tem o efeito legal que funciona. Mas se ele for uma lei quase que como uma recomendação, ele não pega, é lei que não pega. Como que você vê a política pública, o gestor público e a responsabilidade desses gestores quando eles não têm esse olhar? Aí eu acredito que não funciona. Quando eles não têm esse olhar justamente que eu estou comentando, que é um olhar que o professor deve ter, que o psicólogo escolar deve ter, e que todos devemos ter, que é um olhar crítico, reflexivo, um olhar que vai além da aparência. Quando esse gestor, esse administrador não tem esse olhar voltado para a humanização do sujeito, ele não dá conta de solucionar problema, ele não dá conta de fazer uma gestão que seja realmente promissora. Por quê? Porque algumas pessoas fazem a lei, porém, viabilizar essa lei não se torna uma tarefa fácil. E colocar essa lei numa escola, colocar essa lei na sociedade, no papel, tudo bem. No papel, ela é bonita, no papel, a LDB, no papel, funciona bem. A BNCC, também nas escolas, né? Que os currículos têm que estarem referendados na BNCC. Ela é muito bonita, ela é um documento gigante, porém, não é o que acontece. Quando fala de competências, de habilidades socioemocionais, quando nós falamos de tratativas de educação transformadora, educação reflexiva, assim, quando vai colocar na prática, não está funcionando. Por quê? Porque o gestor, o administrador, não tem esse olhar crítico reflexivo. Ele precisa estudar. Né? Como tu falou, quando eu tratei de um determinado assunto, estava numa conversa, numa discussão que surgiu informal, eu não tinha muita consistência sobre o assunto, eu fui estudar. Então, é sobre isso, né? Sobre estudar. Quando nós não temos uma consistência a respeito de um determinado assunto, a gente estuda, procura saber, vai atrás, e não somente do que está no livro, do que está nos bancos de dados, né, das universidades, não. É na prática, vai na sociedade, vai na minoria, vai na escola, vê o que tem ali. O que eu tenho de fato? O que acontece de fato ali e o que eu estou propondo ali? Como que dá para aliar e fazer algo que realmente aconteça, contextualizado e articulado, que dê certo? Que não distancie da realidade. É como trabalhar com o aluno da escola do campo. A gente sempre fala, trabalhar com o aluno da escola rural não é trazer esse aluno para o meio urbano. Não, é levar para ele o conteúdo, tanto conteúdo sistematizado quanto o conteúdo informal, lá no campo. Pegar o que ele tem lá, trabalhar com o que ele tem lá, com o material dele, com a cultura dele. O mesmo a gente deve fazer com tudo que a gente se propõe na legislação, né? Então, o gestor tem que estudar, tem que trabalhar arduamente para que consiga fazer com que a lei não seja distante da realidade. Tentar articular, tentar contextualizar, tentar aproximar. Acho que essa é a palavra, aproximar da realidade. Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer mais um intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Às vezes eu estou olhando para baixo, gente, que eu estou buscando aqui questões para conversar e dialogar com a Ariane, viu? Deixa eu fazer mais um intervalinho aqui, a gente volta daqui um minutinho com mais conversas sobre educação, diversidade e psicologia escolar com a Ariane Meneghetti. Um minutinho só, nós estaremos de volta. TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, não saia daí. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria,
clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando sobre diversidade, educação, psicologia escolar e educacional com Ariane Meneghetti, pesquisadora, professora e educadora. Ariane, para a gente encerrar esse bate-papo tão bacana, tão rico, queria te fazer uma pergunta bem pessoal. Onde a Ariane está no contexto da diversidade, da educação, da psicologia escolar, nessa mistureba toda que é esse caldeirão todo, na construção dessa... podemos chamar de política pública mesmo, dessa política pública que é nacional e que perpassa por todos esses campos. Com certeza eu estou lutando, buscando, enquanto professora, enquanto pesquisadora, eu estou buscando uma psicologia escolar educacional crítica, que realmente aconteça, de fato, dentro do ambiente da escola, no contexto escolar, na escola como um todo, não somente com o professor, mas na diversidade escolar. Também estou buscando, enquanto professora, a luta pelos direitos das diferenças, da diversidade, né? É um direito inegociável, está na Constituição Federal, todos nós somos iguais, nós temos os mesmos direitos, né? Nós temos que trabalhar com as nossas diferenças, e o mais bonito de tudo é sermos diferentes. É nas diferenças que a gente consegue trabalhar, estudar, aprender, trocar conhecimento, partilhar. Então, eu estou na luta. Eu, como professora, Ariane, estou na luta por uma psicologia educacional escolar crítica, por uma pedagogia voltada para a humanização do sujeito crítico, reflexivo, que enxerga o mundo através da realidade, que ele vai além do que está posto para ele, que ele vai em busca de aprender, de conhecer, de transformar essa sociedade num mundo melhor, né? Em busca de defender as minorias, as pessoas menos favorecidas, tentar buscar um espaço melhor para cada um, né? Para que ele consiga se desenvolver plenamente, mentalmente, psicologicamente, de forma super tranquila e plena. Então, enquanto professora, pesquisadora, eu busco, sim, uma sociedade crítica, reflexiva, um sujeito que aprenda além do que ele vê, além da realidade posta para ele. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral com essa entrevista maravilhosa. Ariane, muito obrigado pela sua participação, viu? Fiquei muito feliz, muito honrado, muito satisfeito, viu? Eu agradeço, nossa, para mim foi um prazer enorme, eu fiquei muito feliz, agradeço o convite. Estarei sempre de portas abertas, pode me chamar mais vezes, fiquei muito contente mesmo, uma conversa muito bacana, eu acredito que é uma temática muito importante na sociedade, né, de uma forma geral, mesmo saindo do campo escolar para a sociedade, porque tudo está articulado, né, tudo é uma costura que a gente faz, e trabalhar com o ser humano, trabalhar com pessoas é muito bom, é muito bacana. E ser professora é maravilhoso, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, então eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi, e sempre procuro dar o meu melhor, procuro aprender muito, né, nossa conversa foi muito boa, nós dois trocamos muito conhecimento, partilhamos, e foi muito bacana. Eu agradeço demais, muito obrigada
Pessoal de casa, obrigada pela paciência, obrigada pela colaboração, pela troca, pela escuta. Sempre muito bom. Nós é que aprendemos com você também, viu? Muito obrigado. A mesma honra que você teve em nos receber, nós tivemos por aqui também, viu? Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral agora de verdade. Um beijo no coração de todos e voltaremos amanhã com mais Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Newton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.